E seguimos então com a terceira mensagem da série Advento, Tempo de Esperança e Paz. Estamos seguindo no Evangelho segundo São Lucas, nós que temos, como disse, há alguns anos já acompanhado o calendário litúrgico cristão, calendário cristão que começa com o Advento. Começou, portanto, o ano cristão começou no dia 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento, inicia o ano cristão. Tivemos a primeira mensagem, segunda mensagem domingo passado, e hoje a terceira mensagem, terceiro domingo do Advento. E como nós falamos, os anos são alternados e tem como base bíblica os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, ano A, ano B, ano C. Mateus, ano A, Marcos, ano B e Lucas, ano C. Estamos no ano C, portanto, estudando o evangelho segundo Lucas. O texto que nós vamos ler aqui, hoje, está sendo lido, ou já foi, em todas as igrejas em todo o mundo que seguem o lecionário cristão, além da igreja católica, a igreja anglicana, metodista, luterana e outras tantas igrejas reformadas, a exemplo de nós, que também temos seguido o lecionário cristão, entendendo as datas que compõem o calendário, o ano cristão, as principais datas que nos informam sobre a obra de Cristo, o Natal e a Páscoa. Assim o ano é estruturado. Lucas capítulo 3. Domingo passado nós tivemos como tema Mensageiros do Advento. Estudamos esse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, do versículo 1 a 6. O texto de hoje é também capítulo 3, dos versículos 10 a 18. Mas por uma questão de conectar o nosso texto com o que nós vimos na semana passada, nós vamos ler a partir do versículo 7. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versos 7 a 18. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra.
advento, que quer dizer chegada, que nos informa sobre esse tempo de preparação. E como temos falado desde o primeiro domingo, essa preparação que consiste em toda uma vida que se coloca diante do Senhor, se preparando para a sua volta. Nós que vivemos entre a primeira vinda e a volta de Jesus, a encarnação e a parousia, a volta do Senhor. Estamos nesse tempo de preparação, constante preparação, mas importa nos debruçarmos nessas datas em especial, nesses períodos em especial, para sermos lembrados, instruídos acerca da obra de Jesus. Uma coisa é certa, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Você já deve ter ouvido isso. Isso não deve ser mais uma dúvida para nós. Convencionou-se celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Essa semana eu estava em uma cerimônia e eu ouvi uma frase que me tocou o coração. Dizia: olha, que a cada dia do ano novo seja um Natal em sua vida. E é bem isso para nós. O Natal deve ser por nós celebrado todos os dias, amém, queridos? O Natal que comunica a encarnação de Deus, do Deus Filho que veio em nosso favor, deve ser por nós celebrado, compreendido todos os dias com gratidão em nosso coração. Mas é certo que nós precisamos ser lembrados. Precisamos dessa instrução que se renova ciclicamente. Todos os anos, mais um Natal. Todos os anos, mais um aniversário. Todos os anos cumprem os seus ciclos. E esses ciclos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no último culto do ano. Esses ciclos o próprio Deus estabeleceu. Não foi o homem que organizou o ano. Não foi o homem que organizou as estações. O homem apenas observou o que Deus fez. Quem faz o sol nascer e o sol se pôr, senão o próprio Deus que estabeleceu todas as coisas, as estações do ano, os ciclos da vida que são renovados periodicamente, a exemplo dos 365 dias que nós chamamos de ano, que Deus assim organizou e estabeleceu como um ciclo que se renova, necessário para nós também fazermos as nossas avaliações, o balanço da nossa vida e nisso experimentarmos também um renovo no Senhor. Portanto, estamos aqui mais uma vez, em mais um dezembro, refletindo sobre o nascimento de Jesus, o significado do nascimento de Jesus para a nossa vida. E nesse tempo que nós chamamos de advento, um tempo de preparação para uma celebração plena, repleta de alegria, de gratidão pela obra de Jesus em nosso favor. Um tempo em que nós mergulhamos ou nos dedicamos mais ao Senhor. Isso é por demais desafiador em dezembro. Porque o Natal tem suas diversas facetas, né? Há o Natal comercial que nos sufoca. Chega em nossas casas com muita força através da publicidade. Está em nosso entorno. Nós estamos nesse período em que as luzes brilham. O comércio está cheio, as lojas. Eu saí de casa, moro perto do shopping, e me estranhou, né, os carros na rua. As pessoas correndo para comprar os presentes, amigo secreto, é a roupa nova, é a decoração, é os preparativos que também fazem parte do nosso Natal. Eu montei a minha árvore, ela está na 20ª edição. Alguns galhos já não se aprumam mais. Nós compramos essa árvore quando o Rian tinha 5 anos, está com 24, 20ª edição, portanto. Eu confesso que eu fiquei muito saudoso do festão, que eu tive que jogar fora, a Andresa insistiu comigo. O festão, eu não sei se ainda existe festão, Bel. Não, quando nós compramos era dourado, estava meio cinza, realmente estava feio. Mas Natal também é tradição e nós colocamos lá a extensão, não sei se chama também ainda extensão, mas a época que nós compramos, lá em 2005,
ainda era aquela que gastava o dobro de energia quando você ligava, né? A gente deixava ali meio controlado. Agora é de LED, você pode deixar o dia todo ligado que não gasta nada, né? Talvez a única coisa que remeta ao espírito natalino seja a estrela, né? Não sei, de tudo que tem na árvore, né? E alguém vai dizer, é sempre uma pergunta recorrente: pastor, e pode montar a árvore de Natal? Pode, não há. Quem montou a árvore de Natal? Quem montou na sua casa? Que bênção. Quem não montou, porque não monto, sou contra, irmã, amém, está tudo certo, mas deixa a minha árvore, viu? Alguém diz, porque a árvore é para o demônio. Na minha casa é para Jesus. Quem quiser montar para outra, que assim, fique à vontade. Na minha casa é para o Senhor. E nós temos todo aquele rito, junta eu, a esposa, os meninos, né? E aí montamos a árvore e tal, bota aquela musiquinha, aquela coisa tradicional. Fazemos ali um momento de oração. Samuel, mais novo, é quem coloca a estrela, né? Tradicionalmente já foi Henrique, já foi Rian, hoje é Samuel. A estrela que está com a ponta quebrada, né? Não sei, a gente pensou em comprar uma nova estrela, mas eu quero aquela mesma, é a tradição, né? Porque Samuel, logo que nasceu, ele gostava de brincar com a árvore, ele se agarrava com a árvore, ele quebrava, aí a estrela quebrou, está lá, não sei se dá azar, vou até fazer uma consulta na palavra, se essa ponta da estrela quebrada, será que vai trazer algum? Acho que não, né? Uma oração resolve isso, né? A tradição do Natal, que a minha cara também, eu acho que é para nós também, a saudade, né, dos natais que tivemos em família, é outra faceta do Natal, para além do Natal comercial, né, as reuniões à mesa, com amigos, com parentes, com família, para muitos é um tempo de muita saudade, até de tristeza, diria eu, o que por vezes ofusca o verdadeiro sentido do Natal e nos impede de celebrar a Cristo Jesus por aqueles que já não mais estão conosco, que não mais se reunirão à mesa, e faz parte da nossa vida, da nossa história. Louvado seja Deus, porque estamos aqui e podemos celebrar o Natal e entender o espírito do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, que nós assim usamos essa expressão, espírito natalino, mas compreendendo a encarnação do Deus, o verbo que se fez carne, a palavra que habitou em meio aos homens, Cristo Jesus, que veio em nosso favor. Para além das luzes, toda a decoração, de todas as preparações, os preparativos que nós temos, né, para as confraternizações, reuniões, ceias, importa prepararmos o nosso coração e estarmos nós sempre preparados para celebrar a Cristo e em Cristo nos alegrarmos. Amém, igreja? Esse é o sentido de toda a cultura, de toda a tradição, de tudo que nós fazemos. Ora, o apóstolo Paulo vai dizer, quer que vocês comam, quer vocês bebam, ele está falando sobre beber mesmo, e sobre comer. Ora, quanto mais uma árvore de Natal, quer vocês montem, aqui eu estou parafraseando Paulo, quer vocês montem uma árvore de Natal, ou decorem a sua casa, ou coloquem a guirlanda, que chama? Coloquem uma guirlanda, ou decorem, façam tudo para a glória de Deus. Assim deve ser feito. Tudo que nós fazemos tem que ter um sentido, deve apontar para Cristo e glorificar o Senhor em nossas vidas. E é nesse sentido que nós estamos, nesse tempo propício para reflexões, propício para entendermos ainda mais, sermos lembrados um pouco mais sobre o sentido do Natal. E temos aqui, mais uma vez, palavras de João. Lucas, o evangelista, registra sobre o profeta da antiga aliança. Lembrando o que nós falamos domingo passado, estamos aqui na égide da antiga aliança. Novo Testamento, contudo, antiga aliança. A nova aliança é estabelecida quando da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém, igreja? Assim ele afirma, este é o cálice da nova e eterna aliança, não feita pelo cálice, mas feita no seu sangue. O cálice contendo o fruto da uva representa o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário no dia seguinte à celebração da última ceia. Estabelecendo agora a nova aliança, a nova e eterna aliança, no seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Até ali, antiga aliança. Até ali, Jesus veio a cumprir todas as exigências da lei, as justas exigências da lei. Eu vim para cumprir, não para abolir, não para revogar. Ele afirma isso. Então, estamos aqui na antiga aliança. João é o profeta, ou último profeta da antiga aliança. É aquele que quebra o silêncio de 400 anos, desde Malaquias, o último profeta que nós temos registrado no Antigo Testamento,
João vem preparando o caminho para o Senhor. E vem com palavras duras. O texto traz aqui esse discurso, e era essa forma de pregação de João, chamando os judeus, chamando as multidões ao arrependimento. Verso 7, mais uma vez, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Essa era a forma incisiva, firme, dura, que o profeta se dirigia aos religiosos, fariseus, saduceus. Pontualmente Mateus, lá no capítulo 3, registra esse mesmo diálogo, essa mesma exortação, essa mesma pregação, informando que João se dirigia também aos fariseus, aos saduceus, às multidões ali presentes, aqueles que iam a ele para serem batizados. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Não se arroguem pela sua posição, pela sua origem, pela sua etnia, pela denominação da qual você faz parte. Somos protestantes, somos evangélicos, eu sou batista, eu sou presbiteriano, não, eu sou congregacional, eu sou reformado, eu sou pentecostal, não. E ele vai dizer: eu lhes digo que destas pedras, e João não está nem falando de pessoas, né? De pedras, destas pedras, Deus, que é Deus, pode fazer surgir filhos a Abraão, quebrando toda ordem, toda lógica, toda prepotência, toda arrogância religiosa, ou dos religiosos, dessas pedras, que nem estão na igreja, que nem frequentam culto, que nem vêm para o culto de oração, que nem participam da escola bíblica. Isso não quer dizer que nós não devamos viver comunidade, estar na igreja, integrar uma igreja, frequentar culto, não, absolutamente, mas entender sobretudo que não é a igreja que salva, tampouco a denominação da qual nós fazemos parte. É Deus agindo soberanamente em nosso favor, é Deus Pai que, enviando o Filho, alcançou o pecador, porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. É Deus que age, queridos. Não é o fato de estarmos numa igreja, sermos membros de uma igreja. Estamos aqui com mais uma leva de irmãos que serão incluídos no rol de membresia. Se não houver a compreensão do Evangelho, das boas novas, a alegria do Evangelho, esse é o tema, a propósito, é o tema de hoje. A alegria do Evangelho, não haverá salvação, não haverá a compreensão do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará. Eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que discurso duro, que pregação exortativa, desafiadora. E as pessoas se inquietavam diante dessa exortação, como nós também. Impossível ficar indiferente a esse texto. O que esse texto quer dizer a nós? Como nos prepararmos nesse tempo que nós chamamos Advento, nesse tempo de preparação para o Natal. A esta pergunta eu vou colocar mais 3 perguntas, desdobrar em 3 perguntas, que serão os 3 pontos da nossa mensagem, tentando responder a essa preparação, a como nós podemos nos preparar. Primeira questão que nós vamos aqui discernir é o que devemos fazer. Se você quiser anotar, esse é o primeiro ponto. O que devemos fazer? É uma pergunta mesmo. A segunda pergunta, ou segunda questão, é o que Cristo está fazendo por nós? O que Cristo está fazendo por nós? É o segundo ponto, segunda pergunta. E a terceira pergunta é como essa história terminará? O que devemos fazer? O que Cristo está fazendo por nós? Como essa história terminará? É isso que nós vamos refletir. A primeira pergunta é exatamente a pergunta posta pelo público, pela audiência de João. Depois que ele prega, e esse aqui é o resumo da pregação. Verso 10, temos exatamente esse questionamento.
O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. João está ensinando sobre generosidade, compaixão, amor ao próximo, o cuidado com o outro. Alguns publicanos, aqui nós temos uma categorização, uma espécie de paralelismo literário, em que no texto temos João conversando não apenas com as pessoas de uma maneira geral, mas com algumas pessoas em específico, que perguntaram questões específicas, que quiseram saber sobre si, sobre a sua realidade, a exemplo dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Dentre os judeus, havia esses que cobravam impostos para Roma, em nome de César. Muitos deles extorquiam aqueles a quem eles cobravam, cobrando, exigindo muito além do que deveria ser pago. Alguns que se corrompiam em razão dessa posição de serem publicanos ou cobradores de impostos. Por isso também o nome publicano foi tomado com sinônimo de pecador. Por isso eram eles odiados pelos judeus em razão da extorsão, da cobrança excessiva de impostos. Essa é a realidade de Mateus, por exemplo. O discípulo e apóstolo de Jesus, sendo ele um publicano, ele foi integrado ali ao colégio apostólico, que mudou a sua vida, a sua realidade, foi transformado, tocado por Jesus. É o exemplo de Zaqueu, um encontro que nós temos registrado nesse mesmo evangelho de Lucas, e vemos como Jesus, a visita de Jesus, a presença de Jesus transforma a vida de Zaqueu. Devolverei tudo que de maneira indevida cobrei, tomei das pessoas. Ao que Jesus responde: aqui hoje houve salvação, pelo arrependimento e o desejo de restaurar, restituir o que foi indevidamente tomado ou cobrado. Essa é a história de Zaqueu, mais um publicano. E os publicanos também perguntam, diz o texto bíblico, alguns publicanos também vieram, verso 12, para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E alguns soldados, veja, outra categoria dentro daquele grupo, dentre as multidões, alguns soldados romanos, que trabalhavam para Roma, que estavam a serviço do César, lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Aqui nós temos a nós, representados nesses grupos. Nós estamos ali inseridos na multidão, nós somos o publicano, nós somos o soldado, e somos ensinados também sobre generosidade, amor ao próximo, ajuda, compaixão. Somos ensinados sobre honestidade, integridade, verdade, sinceridade, transparência. Somos nós aqui exortados, somos nós confrontados com esse discurso firme de João Batista, que chama a nós também ao arrependimento. Esse tempo de preparação também é esse chamamento do Senhor ao arrependimento, para que possamos fortalecer a nossa comunhão, nos fortalecer espiritualmente e assim celebrarmos com muita alegria o Natal, o nascimento do Senhor. O que devemos fazer, portanto? Essa é a pergunta que nós estamos aqui tentando responder. Primeiro aspecto, dentro dessa pergunta, ainda dentro do ponto 1, devemos nos importar com o que Deus espera de nós. Você tem se importado com isso? Devemos nos importar com o que Deus espera de nós. Nos importamos muito com o que as pessoas esperam de nós. Nesse mundo de aparências, em que a ética prevalece, a estética, melhor dizendo, o que aparenta, o que é visível aos olhos, prevalece, é preponderante a ética. Nos preocupamos muito mais com o que as pessoas acham ou pensam de nós, a tal da reputação, que torna-se também um ídolo em nosso coração, quando nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam ou esperam de nós,
mais do que o que de fato somos, o que Deus espera, o que Deus requer de nós que somos filhos, de nós que somos discípulos. O que Deus espera de mim? Como saber, como discernir sobre isso, se não mergulhando na sua palavra? Conhecendo o seu caráter santo, os seus propósitos perfeitos, estudo da palavra, um estudo orante, um estudo devocional, a meditação constante na palavra de Deus. Sabe, queridos, muito nós falamos e pregamos, muitas vezes em oração nós reproduzimos que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Você tem experimentado dessa vontade? Dizemos ao outro, repetimos esse jargão que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Ela é, sim. Mas antes disso, esse texto está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo fala sobre uma condição. Ele coloca um requisito para que nós possamos experimentar essa vontade. Transformem-se pela renovação da sua mente. Há que haver uma metanoia, uma mudança de vida, uma nova forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, a partir dos princípios bíblicos, da instrução do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus, para que assim possamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade. Não se amoldem, não se conformem ao padrão do mundo, antes renovai-vos, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus espera de nós? Mergulhe na palavra, questione na palavra, conheça, estude sistematicamente essa palavra, para que você tenha as respostas. E há algo também específico, veja, João coloca aqui um discurso em que ele coloca especificamente questões particulares. Os soldados perguntaram, os publicanos perguntaram, como nós também em nossas realidades de vida diversas, temos também as nossas questões particulares, individuais, peculiares à nossa vida. Então nós precisamos também buscar respostas pessoais através da oração. Eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer a palavra para discernir e entender qual é a vontade de Deus para mim. Mas eu devo também colocar, expor ao Senhor as minhas questões, os meus dilemas, os meus problemas, as minhas lutas, os meus planos, os meus propósitos, os meus sonhos, para entender e discernir no Senhor se convergem, tudo isso convergem com a vontade de Deus. E o segundo aspecto aqui nos fala sobre oração, e aí talvez você já tenha ouvido sobre essas duas colunas, esses dois pilares que sustentam a vida de um cristão, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Na Bíblia eu conheço a Deus, na oração Deus se revela a mim e eu me conheço ainda mais. Eu conheço as minhas fragilidades, eu coloco diante de Deus as minhas fragilidades, as minhas lutas, e sou no Senhor fortalecido em comunhão, a partir do conhecimento da palavra que me conduz em oração. Se as minhas palavras permanecerem em mim, diz o Senhor, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, ora, Jesus está falando sobre oração, pedirão o que quiserem e vos será concedido. João capítulo 15, verso 7. Eu costumo dizer que esse é o versículo da oração vitoriosa. Anota aí, crente de fé. Você gosta. Ora, palavra de Jesus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, em outras palavras, se vocês andarem em obediência, viverem submissos às orientações, instruções, mandamentos, ordens, princípios bíblicos, pedirão o que quiserem, são palavras do Senhor Jesus, e vos será concedido. O que devemos fazer, portanto? Caminhar em obediência, mergulhando na palavra, estudando a palavra e colocando em oração diante do Senhor, apresentando as nossas lutas. Devemos nos importar com o que Deus espera de nós, conhecendo a sua palavra. Devemos buscar respostas pessoais através da oração e não viver essas generalidades. A generalidade de um conhecimento teórico da palavra, de um conhecimento geral e generalista da palavra. Não, Deus fala para mim individualmente, Ele me conhece particularmente. Toda a minha vida, todas as minhas lutas são conhecidas pelo Senhor. Eu preciso colocar tudo isso em oração e colocar as minhas questões
particulares que são diferentes das questões da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos. Isso é feito em oração, a partir do conhecimento da palavra, o que me leva a uma ação. Há atitudes que vão promover as transformações devidas em minha vida, para que assim eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Essa foi a primeira questão. Temos mais duas. Qual é a segunda? Primeira questão, qual foi? Isso, o que devemos fazer. Aí você bota assim, resumidamente, ler a Bíblia e orar. Entendendo que nós precisamos discernir sobre a vontade de Deus, entender o que Deus espera de nós, para que assim possa agir, possa fazer o que é devido. E também o que nós precisamos apresentar, o que precisamos colocar diante do Senhor. É o que devemos fazer. Não viver do nosso jeito, da nossa maneira, mas nos submetendo à palavra. Se cremos que a vontade de Deus deve prevalecer sobre as nossas vontades. Se cremos, de fato, que a vontade de Deus é boa, sempre boa, é agradável, sempre agradável, e é a única vontade perfeita e soberana para as nossas vidas. E a segunda pergunta, o que Jesus está fazendo por nós, ou por mim, por nós? Verso 15, o povo estava em grande expectativa, olha o que diz o texto, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo. Veja, Cristo não é sobrenome de Jesus. A Bíblia nem registra o sobrenome de Jesus. Não era também Nazaré. Alguém de manhã disse, é Jesus de Nazaré. Não. Nazaré é a cidade que ele cresceu. A cidade de Maria. José de Belém, cidade também do rei Davi. Maria de Nazaré. Jesus nasce em Belém da Judeia, mas cresce em Nazaré da Galileia. Por isso também chamado o Galileu, o Nazareno, Jesus de Nazaré. Mas Nazaré não era nome de Jesus. Como também Cristo não era sobrenome de Jesus. Christos, em grego, corresponde a Messias ou Mexiá em hebraico. O Cristo é o ungido, o enviado de Deus. É um atributo, um qualificativo de Jesus, o que foi enviado, o que foi prometido, o ungido de Deus, o que veio para redimir uma humanidade pecadora. E João estava sendo ali visto como talvez, possivelmente, sendo o Cristo. Pela sua pregação, porque fora também profetizado, anunciado. Nós lemos no domingo passado a profecia de Isaías, que fala sobre João, a voz que clama no deserto. Está lá no início do capítulo 3, foi o texto do domingo passado. 7 séculos antes de João, antes de Jesus, Isaías fala e profetiza também sobre João Batista. Ele vem, ele prega um discurso firme, forte, pautado e baseado nas Escrituras, de maneira que alguns estavam olhando para João e perguntando se seria ele o Cristo. João respondeu a todos, eu batizo com água. João não apenas negou ser Cristo, mas ele falou sobre Cristo. Com muita humildade, glorificando a Deus. Ele podia ter se arrogado aqui, se aproveitado desse momento, dessa oportunidade, como muitos fizeram ao tempo de Jesus e continuam fazendo. Mas não, ele humildemente ele apontou para aquele que trazia significado e sentido à sua vida, ao que ele estava fazendo, ao seu ministério. Eu batizo com água. O batismo com água que simboliza, sinaliza uma vida purificada. A água tem esse aspecto da purificação. Mas é apenas um símbolo. Aqui nós tivemos 30 irmãos sendo batizados. Se não houve a purificação pelo agir de Deus na vida desses irmãos, essa água em nada surtirá. Aliás, ainda está aqui embaixo a água, não está? Deve estar bem limpinha. 30 irmãos mergulhados na água.
que tem esse simbolismo de purificação, e o ato do submergir na água como sendo o símbolo da morte da velha natureza, o submergir, o subir das águas como sendo a nova criação em Cristo Jesus, mas tudo um simbolismo. Assim como também era o batismo de João, preparando para Jesus, preparando os corações, chamando e convocando ao arrependimento, um símbolo que nada produzia se não houvesse nos corações verdadeiro arrependimento. E ele diz: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Aqui há um aspecto dentro do texto que nós precisamos fazer uma exegese, uma interpretação, para compreender o que João está falando aqui nessa posição de humildade, apontando para Jesus. Os discípulos dos rabinos, que estudavam nas escolas rabínicas, eles não pagavam, os rabinos, os mestres, não cobravam dos estudantes, dos discípulos que aprendiam com eles, mas como forma de gratidão dos estudantes, junto aos professores, mestres, eles prestavam serviços. Os estudantes prestavam serviços aos mestres, aos rabinos, nas escolas rabínicas. Contudo, em que pese eles terem essa gratidão e prestarem serviços aos rabinos, desamarrar as correias da sandália era por demais humilhante. Era um serviço do servo mais humilde, o mais reles dos servos, o mais simples. Os estudantes não faziam isso com os seus mestres, não faziam isso com os rabinos. É isso que João está colocando aqui nessa posição de humildade, afirmando que não é digno nem de desamarrar as correias da sandália de Jesus. Os senhores, quando chegavam nas suas casas, naquela época, o chão de barro, né, com os pés sujos, tinham suas sandálias desamarradas e os seus pés lavados. Daí vem essa ideia do servo mais humilde. É o que Jesus também ensina na última ceia, logo após, quando lava os pés dos discípulos. Num ato de extrema humildade, de extremo amor, lavando os pés, se colocando na posição do servo mais humilde. E João traz esse contexto: virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. E aí nós estamos respondendo a pergunta: o que Jesus está fazendo por nós, não é isso? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, louvado seja Deus. É exatamente isso que Jesus está fazendo, fez e fará em nosso favor. Temos aqui 3 batismos, né, descritos nesse trecho: o batismo nas águas, que é um símbolo de purificação; o batismo com o Espírito Santo, anote e registre, que simboliza, significa e, de fato, tem a ver com a salvação. Olha, eu trouxe aqui um texto, destaquei um trecho para você entender um pouco sobre esse batismo com o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, amados irmãos, significa a própria conversão, a salvação que nós recebemos pela graça do Senhor. Não é um batismo em separado, específico, que acontece após o nosso encontro com o Senhor, senão no momento que nós compreendemos o Evangelho, no momento em que nós discernimos sobre a vontade de Deus, no momento em que nós nos percebemos pecadores. É o Espírito Santo, diz a palavra, que convence o mundo, que nos informa sobre a nossa realidade, sobre a nossa iniquidade. João registra no discurso de despedida de Jesus, o Evangelho de João, João o evangelista, ele registra essas informações, essas instruções do Senhor. Logo após a ceia, ele começa um longo discurso falando sobre a sua ida,
o fim da sua missão, o cumprimento da sua missão, que se dá na cruz do Calvário. Eu vou, diz Jesus, mas não os deixarei sós, enviarei o Espírito Santo. E ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Jesus diz também nesse mesmo discurso: há coisas que vocês ainda não compreendem plenamente, mas quando ele vier, trará luz, entendimento, discernimento sobre essas coisas. O apóstolo Paulo, ao falar aos Coríntios, afirma que ao homem em sua condição natural, o homem ainda inconvertido, sem experimentar um encontro, uma conversão espiritual no Senhor, não consegue compreender a Deus, pois Deus é Espírito e as coisas de Deus são discernidas, compreendidas espiritualmente. Eu estou trazendo aqui textos bíblicos, queridos, que nos falam, nos informam que esse batismo com o Espírito Santo consiste na conversão, no despertar, no avivar de uma vida outrora morta. Antes estávamos mortos espiritualmente e fomos despertados, avivados, agora vivendo uma vida plena, abundante no Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o batismo com o Espírito é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? E é o Espírito Santo o penhor, o selo que garante que nós somos salvos. É o que Cristo está fazendo por nós. E a pergunta que não quer calar, eu não sei se você já se perguntou, eu já fui perguntado diversas vezes, como também já me perguntei algumas vezes, mas será que eu sou salvo? E como ter certeza da salvação? E como saber, pastor? Creio eu que dois dilemas surgem a partir dessa compreensão aqui. A primeira grande questão, talvez a dúvida que vem ao nosso coração, às nossas mentes, recorrentemente, é sobre a nossa condição. Se somos nós, de fato, salvos, se nós somos contemplados, pelo favor de Deus, e para além de tantas coisas que nós ouvimos, estamos aqui no contexto de reflexão sobre o que significa o batismo com o Espírito Santo, que em nada tem a ver com falar em línguas, com todo respeito a quem pensa diferente, com todo respeito àqueles que defendem que a glossolalia, ou a glossolalia, é a evidência de um salvo. Não há respaldo bíblico quanto a isso. O falar em línguas é um dom espiritual do qual nós compreendemos, nós entendemos a contemporaneidade dos dons. O mesmo Espírito Santo que distribuiu dons, talentos, habilidades, o mesmo Espírito Santo que levou lá em Pentecostes os discípulos a falarem em línguas estrangeiras, não em línguas estranhas, como está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 9, cada um os ouviu falar em sua própria língua materna, não em línguas estranhas, senão estrangeiras em outros idiomas, como se uma tradução simultânea de Deus agindo e falando, pregando às multidões, e cada um nas suas etnias, com seus idiomas, entendendo a pregação que era ministrada pelos discípulos. Esse foi um agir sobrenatural de Deus, e nós cremos que esse mesmo Deus que agiu sobrenaturalmente em Pentecostes continua a agir. Porque nós temos esse entendimento da contemporaneidade dos dons, nós podemos afirmar que somos uma igreja batista pentecostal. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Bom, o pentecostalismo, esse movimento que defende a ideia de um batismo em específico do Espírito Santo, não tem respaldo bíblico. Com todo o nosso amor aos irmãos pentecostais que defendem essa doutrina, mas entendendo o Espírito Santo que continua a derramar dons e talentos, habilidades, continua a fazer homens e mulheres de Deus, levando-os a profetizar, a falar em línguas, a orar, a interceder, a curar, nós cremos e assim entendemos que os dons são contemporâneos. Nesse sentido, nós também somos pentecostais. É isso que eu quero aqui afirmar, mas não posso afirmar à luz da palavra que existe um outro batismo, senão essa conversão genuína que nos faz templo do Espírito Santo de Deus, que nos dá o Espírito Santo de Deus, conforme profetizado pelo próprio Jesus, que enviou o Espírito Santo. Eu vou, mas não vos deixarei sós. Isso aconteceu agora de forma permanente. O Espírito habita permanentemente na igreja. É isso que Jesus está fazendo pela sua igreja. Não vos deixarei sós. E esse batismo com o Espírito Santo fala-nos sobre a conversão. Confirma às nossas mentes e corações a nossa salvação, que nós somos salvos.
E a evidência da salvação não tem a ver com falar em línguas ou qualquer outro dom espiritual, senão o arrependimento que o próprio Espírito Santo de Deus estabelece, promove e nos conduz, nos conduzindo à presença do Senhor pela consciência que nós temos de que somos pecadores. E a Ele, diante dEle, nós confessamos os nossos pecados, encontramos perdão e restauração. Amém, igreja? Portanto, se você quer uma evidência, se você é ou não salvo, avalie, reflita diante do Senhor o quanto o pecado te incomoda. Que pecado, pastor, que eu não tenho? Complica. Pode ser um tiquinho, pode ser um tantão. Muito ou pouco, o incômodo é próprio dos que são salvos. Se não há incômodo, talvez não haja salvação. Se o pecado não nos inquieta, não nos incomoda, talvez não sejamos salvos. Essa é a maior evidência, não há outra. O quanto nós somos conduzidos ao arrependimento, o quanto nós verdadeiramente nos arrependemos e confessamos os pecados. O quanto nós reconhecemos as nossas falhas, iniquidades, desobediências, pecados diante do Senhor. Essa é a evidência de que somos salvos. E no Senhor encontramos graça, no Senhor nós somos perdoados, no Senhor nós somos restaurados. Essa é a maior evidência da salvação. O resultado, a exteriorização disso é o que é chamado de fruto do Espírito. Mas antes é necessário, pela pregação de João, conforme lemos, frutos que demonstrem arrependimento, antes do fruto do Espírito. É o mesmo Espírito que conduz ao arrependimento, também nos leva a agir com o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, humildade, paciência, domínio próprio e tudo que está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Portanto, o que Jesus está fazendo por nós, nos promovendo, nos oferecendo a salvação pela sua obra. E uma boa notícia para nós aqui, a partir dessa compreensão, uma vez salvos, essa é a nossa compreensão, sempre salvo, disse Jesus, aqueles que o Pai me der, jamais eu lançarei fora. A depender de nós, seria a salvação extremamente frágil, porque nós somos frágeis, nós somos falíveis. Louvado seja Deus, porque fomos escolhidos soberanamente, pela graça de Deus, pelo favor imerecido, não por obras para que ninguém se glorie, mas para realizar a obra que Deus requer de nós. Pela graça, pela fé, nós somos salvos. É o que Jesus está fazendo por nós. Mas há um outro batismo aqui. Se eu tivesse mais umas 2 horas. O batismo com fogo. Quem foi batizado com fogo? Levanta o braço. Eu perguntei de manhã, foi um terror aqui, viu? Rapaz, até o som deu um estrondo aqui terrível, que foi pesado. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Eu vou fazer uma outra pergunta que é a mesma coisa. Quem aqui é salvo, tem convicção da sua salvação? Levanta o braço, meu irmão. Aqui as trevas e o reino espiritual. Levante se você souber, né? Se você tiver convicção. Não estou aqui lhe obrigando a levantar o braço, não. Segura o braço, segura o braço. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez lhe aterrorize. Os demônios estão vendo seu braço levantado ou não. Agora não levante, não. O reino espiritual que está à nossa volta, amados irmãos, eu não quero aqui aterrorizar ninguém, mas talvez hoje você seja visitado à noite, meia-noite, não, misericórdia. Não levante não agora, né? Pode baixar. Essa convicção, essa certeza da salvação que nós precisamos ter, e precisamos declarar, e precisamos proclamar, e precisamos nos posicionar. Deixa eu dizer, as trevas, demônios, principados e potestades não são oniscientes, mas eles ouvem o que nós dizemos, eles veem as nossas atitudes. Nós precisamos nos posicionar, precisamos orar em nossa casa e dizer: minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos são do Senhor. Satanás, aqui tu não tem espaço. Sabe, nós precisamos declarar de quem somos, abertamente, falar audivelmente, se temos certeza, se temos a convicção. Aí há o batismo com fogo. Quem aqui foi batizado com fogo? Agora pegou, né? Deixa eu dizer, o batismo com fogo é condenação, viu? Por isso, o irmão aqui está rindo, eu não sei se eu levanto, vem pegadinha por aí. Batismo com o Espírito Santo, salvação, amém? Batismo com fogo, é o quê? Não vá pensar que é porque você fala em língua não, porque não é não, irmão.
todas as ocorrências da Bíblia que falam sobre o fogo consumidor de Deus, falam sobre a ira de Deus sobre o pecador, trata de condenação, não tem outra interpretação. À luz da palavra, não estou falando de opiniões e achismos, não estou falando de doutrinas outras. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, estou lá em Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é uma referência a Deuteronômio capítulo 4, versos 23 e 24, que diz: tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Ainda Deuteronômio 32, 22, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol, leia-se, inferno. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Se o batismo com o Espírito Santo é salvação, o batismo com fogo é condenação ou o juízo de Deus. É certo que nós já passamos por esse juízo. Você pode sim afirmar que foi batizado com fogo em um certo aspecto, em um certo sentido, porque na cruz do Calvário nós fomos julgados, não nós morrendo a morte que merecíamos, mas tendo em Cristo o sacrifício substitutivo, porque Ele morreu a nossa morte. Nele, em Cristo, todos os pecados foram levados, toda a ira de Deus veio sobre Jesus naquele momento. Está escrito, ali nós fomos julgados, ali nós fomos perdoados, ali nós somos salvos pela cruz, pela obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas entendemos que o batismo com fogo simboliza, e aqui nesse texto, mais uma vez, a condenação e o julgamento do Senhor. Nós entendemos, à luz da palavra, também um duplo julgamento: o julgamento dos crentes e o julgamento dos ímpios. O julgamento dos crentes, assim entendido também como galardão, recompensa por aquilo que fizemos uma vez salvos. O julgamento dos ímpios, igualmente, a recompensa ou a retribuição por obras, proporcionalmente àqueles que não são salvos. Há inferninho e infernão. Entenderam o que eu quis dizer? Assim como nos céus receberemos a recompensa e cada um de acordo com as suas obras, está escrito que o inferno também será proporcional àquilo que se foi feito. Aqui não é um juízo condenatório ou de redenção, porque a redenção é pela cruz do Calvário, é pela obra de Jesus na cruz do Calvário, mas as nossas obras em vida também refletirão como nós passaremos a eternidade. Se salvos, nós receberemos a recompensa e o galardão. Se condenados, proporcionalmente também as obras realizadas, as más obras realizadas também terão a sua realidade no inferno. Está escrito. É esse o batismo com fogo, batismo condenatório, juízo e a ira de Deus sobre os que não creem. E é o que ele vai afirmar nos próximos versículos. Já resolvemos aí a segunda pergunta, não? O que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está fazendo por nós? Nos salvando, manifestando a sua graça para uma humanidade pecadora, agindo em nosso favor. Aquele que começou a boa obra, está escrito, Filipenses capítulo 1, verso 6, há de completá-la até o dia do Senhor. Essa ação contínua até que Ele venha, esse é o processo de aperfeiçoamento ético, moral, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, dos nossos valores, dos nossos princípios. Isso não quer dizer que esse aperfeiçoamento nos levará à salvação. Não somos salvos por obras, salvos pela graça, por meio da fé. É a fé que nos faz compreender a graça, contemplados pela obra de Jesus na cruz do Calvário, sacrifício único e suficiente. Por essa obra nós estamos sendo aperfeiçoados, não para a salvação, porque já somos salvos. Amém, igreja? É isso que Jesus está fazendo. E a terceira pergunta, você já sabe como terminará essa história. A banda já pode vir.
Né a pergunta, né? A terceira. Como terminará essa história? Ainda João, verso 17. Ele, Jesus, traz a pá. Aí aqui ele traz uma imagem, uma metáfora. Jesus traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha. Mais uma vez está escrito, com fogo que nunca se apaga. Sabe que fogo é esse que nunca se apaga? Agora você já sabe, me diga qual é? Isso, vocês estão sabido. Esse fogo que nunca se apaga aqui é o fogo do inferno. E é isso que está escrito, é isso que quer dizer a palavra quando fala numa imagem, numa metáfora sobre a vinda do Senhor. João está nos preparando para a vinda do Senhor. Lembra que no primeiro domingo do Advento nós tratamos sobre a sua volta? Lucas capítulo 7. Jesus falando sobre a sua volta, nos preparando para a parousia. Estamos nesse tempo entre a vinda e a volta. Vivemos o tempo aceitável. Busca o Senhor enquanto pode encontrá-lo. Diz o profeta Isaías, perto está o Senhor. É o tempo aceitável, o tempo da graça comum sobre todas as pessoas que eventualmente são alcançados pela graça salvífica. Mas a graça de Deus que é sobre todos, porque o sol é sobre todos, porque Deus abençoa a todos indistintamente, alguns com a graça salvífica. Mas chegará esse tempo, chegará esse dia, que Jesus virá para separar, em outras analogias, os bodes das ovelhas, o joio do trigo. É isso que João está falando aqui. A eira era uma espécie de chão de barro batido, em que o agricultor colocava os grãos e separava os grãos da palha. A fim, ele virá com a pá na mão, é uma imagem, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo, separando o trigo da palha. Juntar o trigo, recolher o trigo em seu celeiro. É isso que Jesus fará. Nos reunindo a si mesmo, nos juntando a si mesmo, nos unindo a si mesmo, nessa união mística eterna que haveremos de experimentar em outra analogia que a Bíblia vai trazer, em outra metáfora, as bodas do Cordeiro, que nós tanto esperamos, que nós ansiamos. Nós que somos igreja, somos a noiva, ele é o noivo. É outra linguagem, é outra metáfora que nos fala sobre essa união eterna. Esse recolher o trigo em seu celeiro, recolher os seus, ajuntar os seus, mas queimará a palha com o fogo, separará o trigo da palha. Há coisas distintas aqui, há o trigo e há a palha. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Nesse tempo em que nós desejamos boas festas, o que são boas festas? Festas que têm mesas fartas, muita gente reunida, amigos, família. Sim, isso também é bom, isso também é agradável a nós. Mas as boas festas precisam também serem celebradas pelas boas novas, as boas notícias, a melhor das notícias que alguém pode receber, que alguém pode dar. Nós que costumamos dar notícias, né? Há pessoas que gostam, não sei você, mas há pessoas que gostam de dar notícia. Há quem gosta de dar notícia ruim, né? Tem também. Mas como é bom dar uma boa notícia, não é? Uma boa notícia e ver a alegria no olhar de quem recebe a boa notícia. O júbilo, o contentamento, a celebração, a gratidão de quem recebe uma
boa notícia. A alegria do Evangelho é o tema dessa mensagem de hoje. Alegria pelas boas novas, pelas boas notícias que nós já recebemos, que nós conhecemos e que temos a oportunidade de propagar como mensageiros do advento, conforme nós vimos na semana passada. Das boas notícias que mudaram a nossa realidade, e não apenas a nossa realidade, mas a nossa eternidade, porque entendemos hoje, à luz da palavra e pelo Espírito Santo que há em nós, entendemos que éramos a palha, os bodes, os ímpios. Estávamos nós condenados, distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. E as boas notícias nos falam sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre amizade. Não chamamos mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas os chamamos de amigos. Num relacionamento íntimo, pessoal, nesse acesso direto que nós temos a Deus. Essas são as boas notícias, as melhores notícias que nós podemos receber, que nós podemos propagar, anunciar a quem quer que nós tenhamos a oportunidade. Especialmente nesse tempo em que os corações estão mais suscetíveis ao espírito natalino. Há quem de fato esteja mais curioso, mais interessado em saber sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que devemos fazer. Propagar o que Jesus fez, o que Ele faz, o que Ele fará, porque nós conhecemos o fim da história. Parafraseando Billy Graham, sempre me vem à mente essa frase curta, objetiva, incisiva, mas poderosa, quando ele diz: fiquem em paz. Eu já li toda a Bíblia e posso vos afirmar, tudo terminará bem. É isso que nos conduz, é isso que nos sustenta, pelas boas novas que nós vivemos, pelas boas novas, pelas boas notícias, pelo Evangelho que nós temos a oportunidade e o privilégio de propagar. Isso é Natal. Estamos nos preparando para que essas verdades se firmem em nosso coração, em meio às ausências já sentidas nesse tempo de saudade ou de saudosismo. Que a presença do Senhor seja consoladora, renovadora, transformadora em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Que para além dos brilhos artificiais, das luzes que muitas vezes ofuscam a nossa vista, possamos ver a luz que brilha sobre nós, para que também brilhe a nossa luz sobre os homens, para que vejam as nossas obras, ouçam o nosso testemunho, as nossas palavras, a transformação em nossas vidas e glorifiquem ao Deus que está nos céus. Isso é Natal. É o Natal que nós propagamos, é o Natal que nós celebramos, é o Natal que nós vivemos, não apenas nesse tempo, mas especialmente nesse tempo, mas toda a vida, todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor a sua vida, refletindo e orando a partir dessas 3 perguntas: o que devo fazer? Peça ao Espírito Santo discernimento sobre isso, compreendendo os propósitos do Senhor para você. Peça ao Espírito Santo a disciplina e o comprometimento necessários para que você a cada dia seja instruído, ensinado, cresça como discípulo, como homem e mulher de Deus, cresça na graça, no conhecimento de Jesus, cresça em fé. Peça ao Espírito Santo que te dê a convicção do que Jesus fez em seu favor, por você, a despeito das multidões. Jesus olha para cada um de nós de maneira particular, pessoal, especial e individual. Ele não olha para as multidões sem antes contemplar vidas, perceber e conhecer cada uma
das vidas que se colocam diante dele, dos corações que se quebrantam em sua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos nessa preparação e que seja constante, Senhor, em nossas vidas. Não apenas algo periódico, temporário ou transitório, mas permanente em nós. O permanente quebrantamento, o constante arrependimento, a compreensão que precisamos, Senhor, das nossas falhas, das nossas faltas, a obediência, Senhor, que também desejamos ter diante da Tua palavra, submetidos ao Teu senhorio. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a também nos alegrarmos na certeza de que Tu estás agindo em nosso favor, de que Tu estás, Senhor, trabalhando, de que as promessas que nos foram reveladas nas Escrituras hão de se cumprir todas, uma a uma. Vivemos, Senhor, nesse tempo, o tempo aceitável, o tempo favorável, por vezes distraídos, por vezes envoltos com as coisas do mundo. Livra-nos, Senhor, das distrações, dos embaraços, dos enganos, das ilusões. Livra-nos, Senhor, e nos traz a Tua presença. Nos faz, Senhor, provar mais e mais da Tua vontade, experimentar da Tua bondade, da Tua graça, contemplar, Senhor, a Tua presença de maneira constante. Dá-nos, Senhor, dá-nos mais uma vez a alegria da salvação. Dá-nos, Senhor, esse presente de em Ti encontrarmos gozo, júbilo, contentamento, satisfação, de nos deleitarmos, Senhor, em Tua palavra, de nos colocarmos em oração, Pai, constantemente, cotidianamente, Senhor, e nisto sermos fortalecidos, abraçados, consolados. Ó Pai, dar-nos esse prazer que o mundo não pode nos oferecer, senão ilusões efêmeras, temporárias, ilusórias, enganosas, que muitas vezes nos fazem mal e nos distanciam de Ti. Livra-nos, Senhor, do fermento, livra-nos, Senhor, de todo engodo, livra-nos da mentira, livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, da vã religiosidade. Tira de nós, Senhor, todo o orgulho, quebranta o nosso coração, para que estejamos, Pai, na Tua presença, como filhos que se lançam aos Teus braços e em Ti encontram consolo, refrigério, guarida, palavras de vida eterna. Tu és o Cristo de Deus. Tu és Jesus, o Cristo que nasceu, por isso celebramos o Natal. Nasceu para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que tivéssemos nós esperança de uma vida eterna de eterno gozo, eterna alegria, eterna adoração na Tua presença. E nisto, Senhor, nessa esperança encontramos paz, experimentamos a paz que excede a toda razão, a todo o entendimento. Ó Deus, nos faz nesse tempo chamado advento experimentarmos e fortalecermos a nossa esperança para encontrarmos também paz. Tu que és o Deus da paz, o príncipe da paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer. Dá-nos, Senhor, a viver tudo isto. Dá-nos, Senhor, a celebrar o Natal. Verdadeiramente, a Tua obra em nossas vidas, o Teu favor que nos alcançou. Tu és o Cristo de Deus. Tu és, Jesus, o Messias, o ungido, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que vive e reina eternamente.